Bom, Saturno, ele pra quem é de Escorpião, se você tiver o ascendente, se você tiver Lua ou Sol no signo de Escorpião, isso vai ser bem relevante pra você, em especial se você tiver o seu ascendente. Também o regente do ascendente, o planeta da alma. Caso você tenha planetas aqui relevantes com relação ao seu ser, quem você é, ao seu lado pessoal, mas também os outros planetas, eles vão ter um impacto com relação a isso. Em especial se você, por exemplo, tiver Júpiter aqui, porque Saturno, ele tá passando pela sua quinta casa. E a quinta casa é a casa do nosso discernimento, é a casa de criança, é a casa do filho, da filha. E para Escorpião, Saturno, ele é um planeta um pouquinho mais maléfico, né? Porque ele rege o lado do egocêntrico, emocional de Escorpião. Então ele traz um pouco de problemas quando ele tá passando, né? Por trânsito. E é claro, vai depender do seu mapa astral. Se você tiver Saturno muito bem posicionado numa casa boa, num signo bom, com bons aspectos, esse trânsito ele não vai tender a trazer tantos problemas pra você. Você pode sentir numa situação mais psicológica, né? Mas assim, ele não vai conseguir ter um impacto tão grande em você caso você tenha em si Saturno muito bem posicionado. E caso ele não esteja fazendo também aspectos ruins, né? Porque se ele estiver muito forte no seu mapa astral e sendo um planeta um pouco maléfico para Escorpião, ele vai ter uma potência maior de fazer certas coisas se tornarem difíceis. Mas por trânsito em si, ele pode te trazer um pouco de dor de cabeça caso você tenha Saturno mal posicionado no mapa, mais fraco. Mas se você tiver Saturno melhor posicionado, né? Se ele não estiver fazendo tantas coisas ruins no mapa, ele vai ser uma força um pouco. Vai ser uma força mais neutra, vamos dizer, uma força mais neutra. Então, ele ele é o ego emocional, né, a insegurança de Escorpião, aquela insegurança onde Escorpião tá sempre assim: "Será que essa pessoa realmente tá fazendo isso?", né, e começa as teorias. E Escorpião tem um lado de fato de insegurança emocional muito grande, e isso é natural, porque Saturno ele vira esse lugar, esse lado, né, de Escorpião de medo, e Saturno é um planeta de medo naturalmente. Então ele regendo a casa 3 e 4, ele vai trazer esse lado da terceira casa, mais egocêntrico, e ele vai trazer o lado da quarta casa, que também é o emocional. Então ele regendo uma casa que é difícil, como a terceira casa, ele vai, trazer ele não vai ser tão positivo, por exemplo, para quem tem ascendente Libra, onde ele rege uma casa muito boa, que é a quinta casa, junto à quarta casa. Então, as energias vão ser diferentes. Para Escorpião, como eu estava dizendo, ele é um planeta de insegurança. Então, quando ele passa pela quinta casa, ele pode trazer insegurança com relação a filhos, com relação ao próprio discernimento, né? O seu discernimento pode ser aquilo que você, na verdade, esperava ter como discernimento, como você via a vida, como você discernia as coisas. Pode ser que você tenha que refazer tudo isso, pode ser que você veja os problemas, então você sinta muita insegurança nessa área, sinta insegurança com os filhos. Se você já tiver filhos, ou então se você não tiver filhos, pode ser que você tenha filhos durante essa época, porque Saturno, ele é uma cola, né, ele é um planeta de responsabilidade. Então pode até ser que, de repente, você, teve um filho e poderia ser até algo inesperado, em especial se você tiver Júpiter aqui. Se você tiver Júpiter em peixes, né, quando Saturno ele passa, e você tiver o ascendente em Escorpião, é muito provável que ele tenha trazido, um bebê pra você, né, então ele te traz essa responsabilidade. Júpiter é um planeta que significa filhos, né, no geral, ainda mais se estiver na quinta casa. E quando Saturno passa por trânsito, é muito possível que ele venha com essa responsabilidade, né, então ele vem te trazendo um filho, e ele também vem trazendo insegurança. Mas mesmo que você não tenha Júpiter, caso você tenha outras coisas acontecendo no seu mapa astral, isso também pode acontecer. Mas também, né, pode ser com relação ao seu discernimento, a forma que você, a sua própria criatividade em si também, você pode sentir, se você for uma pessoa que trabalha até nessa área criativa, você pode se sentir muito segura com isso. Você pode, emocionalmente, né, mesmo se sentir muito mal. Então é um lugar de insegurança emocional muito grande pra quem é de Escorpião. Então são crises, né, Escorpião já tem a tendência de ter crises, naturalmente por ser um signo que demanda isso, tá, e não é uma coisa negativa, é uma coisa do signo em si. Então demanda esse tipo de crise, porque Escorpião, através das crises, vocês vão modificando e se entendendo, né, então vão renascendo das cinzas, né, muitas vezes de verdade, assim, passando por situações muito difíceis. Então, Saturno ele vem trazendo esse lado ainda mais difícil. E se ele estiver mais fraco aqui, você vai sentir mais isso, você vai sentir mais esses trânsitos de uma forma emocional, de uma necessidade de controle muito grande, né, talvez quase uma paranoia. Então, é um pouco mais difícil, né, então vai lidar muito muito com o lado psicológico, muito com o lado emocional, muito com os medos. Então é bem possível, né, que durante esse período vocês tenham sentido uma necessidade maior de controlar, que Saturno ele dá medo, então depois disso ele dá o controle, essa necessidade de controle por conta do medo. E aquela necessidade de controle porque vocês acreditam que certa situação, certa coisa vai trazer felicidade. Então para Escorpião é um planeta mais difícil em si, quando ele tá transitando também, no geral, e como tá também no signo de Peixes, o controle aqui não é tão possível, né. Você não consegue ter uma visão mais clara ou uma visão, analítica, uma visão
possível, como seria, né, um trânsito de Saturno passando por Libra, passando por Capricórnio e Aquário. Signos de terra também, como Touro. Signos bons também que são Gêmeos e Virgem, em si, né, para a energia de Saturno. Mas aqui dentro de Peixes ele não tem essa capacidade, então o medo, o lado emocional pode ter falado mais alto. É o lado de uma perda de controle emocional também. Então, assim, o medo pode ter sido muito dirigido àquilo que vocês trazem para o mundo, seja filhos, seja criatividade, seja aquilo também que, se tiver algum planeta no signo de Peixes, ele vai ser atingido, claro, com esse medo, com essa necessidade de controle. Mas eu vejo aqui sendo muito mais ligado à casa, né, caso você não tenha planetas aqui. Então, a casa em si, e você precisa ter cúspide, né, precisa ser a cúspide em si. Porque se você não tiver a cúspide da quinta casa em Escorpião, tiver em outro signo, então isso não vai ressoar tanto, ou então não vai acontecer dessa forma pra vocês. Então, é um egoísmo emocional de não querer sofrer, isso é natural. Isso, o Escorpião tem um quê de natural de sofrimento por conta da demanda do signo, mas ao mesmo tempo a questão emocional do Escorpião também é porque o regente da quarta casa é Saturno, naturalmente, para pro ascendente. Então ele traz esse medo e essa necessidade de controle, de controlar as situações para que vocês não se machuquem. Então, a depender do planeta, pode ser com relação à carreira, pode ser com relação ao lado amoroso, se for Vênus, né? Pode ser com relação a amizades, enfim, se for Mercúrio. Então, a cada planeta aqui, ele vai trazer algum tipo de medo, vai trazer algum tipo de dificuldade. Se você tiver muitos planetas aqui, vai ser ainda mais difícil emocionalmente. Então, os trânsitos de Saturno, eles realmente pegam muito emocionalmente para Escorpião, independente até mesmo da casa que ele esteja fazendo um trânsito. Então, se for a casa 4, vai ser mais difícil. Se for a casa 8, vai ser uma casa mais difícil. Se for a casa 12, também vai ser uma casa difícil, porque é uma casa ligada ao emocional. E, como eu disse, né, Saturno, para vocês de Escorpião, é um planeta muito emocional. Se você tiver Saturno no seu mapa astral em uma posição melhor, isso vai ajudar bastante, né, a esse controle, a conseguir sair um pouco desse medo